Bom dia a todos. Esse é o meu TF, Análise de Impactos de um Projeto de Inovação, um modelo para subestações elétricas digitais. Ele foi orientado pelo professor Eduardo Zancul, a quem eu agradeço muito por tudo e também por toda a orientação, e na pessoa da qual também estendo agradecimento a todos os professores que acompanharam a mim durante a graduação. Uma breve agenda da nossa apresentação de hoje, começando pelo contexto, os objetivos do trabalho, a revisão bibliográfica, a metodologia brevemente, também os principais resultados do seu desenvolvimento, a aplicação no estudo de caso, por fim chegando à conclusão. Bom, o trabalho foi desenvolvido no âmbito de um projeto PID-ANEL para a ISA-CETEP, que é uma das principais empresas transmissoras de energia elétrica do Brasil, que é uma empresa que tem o grupo colombiano ISA como principal acionista e é responsável por 1/3 da energia transmitida no país e 94% da energia paulista. Eu fui estagiário na área de engenharia de produção e o projeto também contou com a participação do laboratório LPROT, da engenharia elétrica lá da Poli, também o LSTEC e a fornecedora de equipamentos Hitachi ABB. O objetivo geral do trabalho foi analisar os impactos e benefícios da digitalização das subestações elétricas. Esse objetivo se desdobra em alguns objetivos específicos, como o desenvolvimento de um modelo para fazer essa análise, identificação dos benefícios operacionais, aplicação num estudo de caso, sempre tendo em vista os conceitos e métodos da engenharia de produção que a gente aprende ao longo do curso. Começo falando da digitalização do setor elétrico, é um setor bastante importante em termos econômicos e também para vários outros setores, e tradicionalmente é um setor que tem um fluxo de energia bastante linear, passando pela geração, transmissão, distribuição e consumo. Mas graças às tecnologias e mudanças no mercado, essa dinâmica tem se modificado. Por exemplo, os recursos energéticos distribuídos mudam uma parte da geração para a ponta do consumo. Tudo isso atualmente com maiores aplicações de digitalização ao longo de todo o setor, em especial nas subestações, que são representadas esquematicamente na figura ali pelas setinhas amarelas. E nas subestações, essa digitalização ocorre nos seus sistemas de proteção, controle e comunicação. A literatura de subestações digitais apresenta diversos benefícios que essas instalações podem trazer. Foram identificados 23, com diversos resultados promissores em projetos piloto ao redor do mundo, análogos ao projeto do qual esse trabalho faz parte. Mas nota-se uma carência de estruturação lógica do que é benefício e do que é tecnologia, e vários dos artigos mencionam os benefícios somente qualitativamente, sem uma quantificação ou apresentação de dados. Também não foi encontrada uma metodologia de análise completa, abrangente e consistente para analisar essas instalações, uma lacuna na literatura que também foi encontrada na empresa. A ISA-CETEP não tinha uma metodologia para fazer isso. Assim, esse trabalho começou com esse levantamento da bibliografia, que eu descrevi uma parte aqui, que está mais detalhada no documento do trabalho de formatura. Também foram feitas entrevistas com profissionais da empresa e professores do laboratório. Foi feito o desenvolvimento do modelo computacional, que eu vou apresentar a seguir, também um modelo computacional, e por fim um estudo de caso, que eu também vou apresentar brevemente a seguir. O principal resultado desse trabalho foi o chamado modelo conceitual de análise de impactos da digitalização de subestações, aqui eu construído na matriz de drivers versus impactos. Esse modelo começa com a definição de duas grandes categorias. A primeira são os chamados drivers tecnológicos, que são tecnologias por meio das quais a subestação se utiliza. A subestação digital se utiliza. São elas: o cabeamento óptico do sistema supervisório no Process Bus, dois drivers relacionados com a norma IEC 61850, que padroniza a comunicação entre esses dispositivos, a disponibilidade de informações em tempo real, a comunicação em redes e também os transformadores de instrumentação ou de instrumentos não convencionais. Esses drivers, essas tecnologias, são os meios pelos quais uma subestação busca atingir os seus benefícios, os seus objetivos de negócio, chamados aqui de impactos. Eles foram divididos em três grandes dimensões. A primeira, engenharia e construção, está mais relacionado com o projeto, a instalação e o comissionamento das instalações, ou seja, mais relacionado com o CAPEX dos projetos. A segunda dimensão, de operação e manutenção, diz respeito à vida útil dos ativos, que costuma ser bastante longa nesse tipo de instalação. Essas duas dimensões são mais diretas e mais fortemente relacionadas com as tecnologias. Mas também foi identificada uma terceira dimensão, chamada aqui de outros impactos, que são mais indiretos e difusos. São eles a capacitação e treinamento, ou seja, o lado humano da organização e como que tudo isso muda com a digitalização, a questão de meio ambiente, sustentabilidade e, por fim, planejamento e suporte à decisão. Esse modelo apresenta a relação entre as tecnologias e os impactos. Por exemplo, a disponibilidade de informações em tempo real é algo que está mais relacionado com a operação dos equipamentos,
ou seja, melhorando as intervenções de manutenção e estendendo a vida útil dos ativos. Por isso que aqui no modelo eles apresentam essa relação forte. Mas também isso tem potencial de melhorar a disponibilidade e a confiabilidade do sistema e também fazer upgrade e outras funções, uma vez que o ativo entre em operação. Bom, uma lógica parecida com essa foi feita para todos os outros drivers, gerando aqui a matriz completa, que apresenta, portanto, essa relação entre os drivers, tecnologias, meios e os impactos fins das subestações digitais. Também foi elaborada uma lista de indicadores para fazer a mensuração de cada um desses impactos. E aqui eu destaco que uma análise profunda de cada impacto poderia render um trabalho por si só. Por exemplo, a análise de confiabilidade dos sistemas elétricos é toda uma área de estudo dentro da engenharia elétrica. Então, aqui é uma lista de indicadores preliminares. Por exemplo, a melhoria de instalação e comissionamento pode ser medida pelo tempo e esforço utilizado ou despendido para fazer esse comissionamento, também o número de testes realizáveis enquanto teste de fábrica, ou seja, antes dos equipamentos irem a campo e interromperem o funcionamento de uma subestação, e a duração em si da interrupção para a instalação. Passo agora ao estudo de caso. Ele foi feito na subestação Jaguariúna, que é uma subestação da ISA-CETEP, localizada na região metropolitana de Campinas. É uma subestação relativamente pequena, com uma relação de transformação de 138 kV na alta tensão e 11,5 kV na baixa tensão, que alimenta a rede de distribuição do município. É uma subestação da década de 80 que opera atualmente na modalidade desassistida, ou seja, em condições normais não fica ninguém, não fica um operador na subestação. E o centro de operações da CETEP tem o telecomando do disjuntor e a telesupervisão de alguns dos ativos. Na subestação, dentro do prédio de controle, a gente pode ver aqui na imagem a sala de controle, onde ficam os equipamentos nesses painéis, para fazer todo o comando, medição e comando da subestação. Nas entrevistas, foi possível identificar diversas atividades realizadas na subestação, a maioria relacionada com rotinas de manutenção preventiva, que é como é feita a manutenção nas instalações convencionais, nas subestações convencionais. Essas atividades foram consolidadas em 3 processos de negócio que foram definidos e modelados. Um para inspeção periódica quinzenal, que a cada 15 dias um técnico vai à subestação para verificar o status dos equipamentos. Um processo de negócio para manutenção preventiva genérica e um processo de negócio para o atendimento a uma ocorrência não programada. Como parte do projeto P&D, no qual esse trabalho faz parte, a Jaguariúna está passando por uma atualização dos seus equipamentos fornecidos pela Hitachi ABB, com os equipamentos mais modernos de proteção e controle de subestações digitais. Na época que o TF foi apresentado, em dezembro do ano passado, os equipamentos estavam sendo montados no LPROT, lá na Poli, lá no prédio da Engenharia Elétrica, onde seriam realizados testes para verificar o seu desempenho. Aplicando aquele modelo conceitual à proposta de subestação Jaguariúna da Hitachi ABB, a gente pode verificar a presença daquelas tecnologias na sua aplicação. E a gente verifica que 5 dos 6 drivers tecnológicos estão presentes. O único que não foi presente é o 6º, o uso de transformadores de instrumentos não convencionais, uma vez que serão utilizados os transformadores já existentes na subestação, cujo sinal será digitalizado por meio de um equipamento específico. E um exemplo relacionado com aquele driver Tech 1, em subestações convencionais, todos os sinais que são trocados entre o prédio de controle e os equipamentos em pátio percorrem essas trincheiras subterrâneas, como pode ser visto aqui na imagem. Se a gente abrir uma dessas trincheiras do lado de dentro da sala de controle, essa é a situação que a gente observa. São centenas de cabos de cobre que carregam esses sinais elétricos. Tudo isso gera um grande volume de material consumido, uma necessidade de maior espaço físico e uma dificuldade de manutenção. E essa aqui é o de Jaguariúna, eu destaco que Jaguariúna é uma subestação relativamente pequena. E com o projeto, todos os cabos dessa imagem serão substituídos por algumas fibras óticas digitais. Bom, passando agora para a conclusão, destaco que a resolução do problema exigiu o desenvolvimento de um modelo para analisar os impactos da digitalização das subestações elétricas, dada aquela lacuna que eu expliquei que existia tanto na literatura quanto na empresa. E esse modelo aumentou o conhecimento dos impactos para a empresa ISA-CETEP, para a qual o trabalho foi realizado, a partir dessa visão sistêmica que a gente tem com a engenharia de produção. Então, a gente tem essa visão mais generalista e mais abrangente, diferentemente dos vários artigos que eu encontrei, que tinham um foco muito tecnológico. Com perspectivas futuras, eu destaco a aplicação dos modelos para analisar a Jaguariúna 4.0 de forma completa também, uma vez que a gente tem os dados de teste e os equipamentos sejam instalados na subestação, mas sendo um modelo genérico, ele pode ser aplicado em outras instalações e outras subestações da CETEP ou de outras transmissoras.
Finalmente, o modelo computacional também pode ser aprimorado, permitindo a monetização completa, ou seja, transformar todos aqueles indicadores em unidade financeira e a fazer uma análise de sensibilidade nas variáveis críticas. Por fim, destaco que cada impacto também pode ser uma análise aprofundada por si só, com destaque àqueles impactos indiretos que eu mencionei, os outros impactos, que são pouco mencionados pela literatura. Com isso eu encerro e agradeço muito a atenção de todos.